Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então Jesus veio para essa obra. O que me chama a atenção é que, à luz dos evangelhos, Jesus, ele fez essa obra. Jesus, ele levantou o caído, ele curou o enfermo, ele limpou os leprosos, ele ressuscitou os mortos, ele entrou na casa de Zaqueu, ele parou para Bartimeu, ele evangelizou a samaritana, ele mudou a vida de muitas pessoas. O que me chama mais a atenção ainda é em saber que em João, capítulo 1, verso de número 11, a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Até porque Jesus é o Salvador rejeitado, é aquele que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Até porque quando Jesus, ele começou a fazer a obra do seu Pai, ele colocou ciúmes no coração da cúpula religiosa da sua época. Até porque ele veio implantar o reino de Deus, ele veio fazer contrário às religiões vazias daquela época. Jesus, ele é aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Jesus, ele é a porta. Quem entra, quem sai, acha pastagem e não morre, mas tem a vida eterna. Jesus é a videira verdadeira, Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Porque Jesus, ele veio para fazer essa obra específica, essa obra de salvação. Mas quando eu olho para os evangelhos, eu percebo que o Salvador rejeitado, à luz de João, capítulo de número 7, verso 3, Jesus, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Quando eu olho para Lucas capítulo 9, verso de número 22, eu vejo que Jesus foi rejeitado pelos religiosos. Quando eu olho para Lucas capítulo 9, versículo de número 22, Mateus capítulo 23, eu percebo que Jesus, ele foi rejeitado pelo seu povo. E ainda João capítulo 6, do verso 60 até o verso de número 66, Jesus foi rejeitado por alguns seguidores, quando ele fez um discurso duro, dizendo que nem que quem não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não tinha parte com ele. Mas eu percebo, irmãos, que Jesus, ele veio para fazer uma obra de salvação. E Jesus aqui, ele é o Salvador rejeitado, ele é aquele que fez o bem, ele salvou aqueles que estavam oprimidos pelo diabo, ele fez a obra que agradou ao seu Pai. Mas ainda assim, Jesus, ele foi rejeitado pelos irmãos, Jesus foi rejeitado pelas autoridades, Jesus foi rejeitado pelo povo, Jesus foi rejeitado pelos seus seguidores. E lá na cruz, a Bíblia diz que até os seus discípulos o abandonaram, e só ficou ao pé da cruz João e a sua mãe Maria. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o Salvador rejeitado, Jesus, que veio para fazer uma obra de salvação, ele tinha tudo para ser alguém revoltado, ele tinha tudo para ser alguém que seria aquele que levaria ao Pai a sua queixa de ter feito uma obra de salvação. Mas a humanidade ter virado as costas para ele, até porque a Bíblia diz que a luz brilhou para os homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Até porque quem ama a luz vem para a luz, porque as suas obras são manifestas em Deus. Mas quem não ama a luz não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Jesus poderia se revoltar, Jesus poderia ser vencido pela mágoa, Jesus poderia ser vencido pelo rancor, mas só que o que a Bíblia me apresenta, o que a Bíblia me fala, o que a Bíblia prega para o meu coração, é que ainda estendido no madeiro, olhando para os seus algozes, olhando para aquela multidão que maneava a cabeça e dizia:
salvou a tantos, mas não pode salvar a si mesmo. Curou a tantos, mas agora não pode curar a si mesmo. Quando eu olho para o relato da cruz, eu percebo que Jesus, mesmo estando em uma situação de escarnecimento, mesmo sendo ridicularizado pela multidão, ainda assim ele olhou para os céus e ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus é o tipo de chamado, Jesus é o tipo de ministério, Jesus é o tipo de crente, e Jesus é o tipo de filho que ele não é vencido pela mágoa, ele não é vencido pelo rancor, ele não é vencido pela ira, ele não é vencido pelo ressentimento, ele não é vencido por sentimentos que podia paralisar a sua chamada. Jesus foi morto, é verdade. Jesus foi crucificado, é verdade. Jesus foi sepultado, é verdade. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo e vive para sempre. E o interessante, irmãos, é que nessa palavra do capítulo de número 20, eu vejo Jesus se apresentando aos seus discípulos. E os discípulos estão no cenário. Eles estão a portas fechadas com medo de acontecerem com eles a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Eles serem crucificados, mortos e sepultados. Eles estão de portas fechadas porque eles estão com medo da retaliação dos judeus. Mas só que a Bíblia diz que Jesus vai se apresentar aos seus discípulos, e ele vai se apresentar porque Jesus, mesmo sendo rejeitado, Jesus mesmo sendo desacreditado, Jesus mesmo sendo abandonado, ainda assim ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, e a morte não pôde o deter, porque agora Jesus ressurreto está se apresentando aos seus discípulos como quem diz: rejeitado eu fui, abandonado também, fui desacreditado, mas nada dessas coisas paralisaram o meu chamado, paralisaram o meu ministério, paralisaram o propósito de Deus o Pai na minha vida. Eu quero pregar na noite desse dia, liberando uma palavra sobre a tua vida, que ainda que você seja rejeitado, ainda que muitos lhe abandonem, ainda que muitos não acreditem no teu ministério, e muito menos na tua chamada, continua pregando, continua cantando, continua fazendo a obra do seu Deus, porque para isso você foi chamado, para esse propósito você foi chamado, para essa finalidade Deus te chamou. E eu sei que muitos estão esperando o ponto final da tua vida, o ponto final do teu ministério, o ponto final da tua chamada, mas assim como Jesus, você foi capacitado a vencer todas essas coisas, você foi capacitado a vencer a rejeição, a vencer o abandono, a vencer a todos aqueles que desacreditam na tua chamada. Sabe por quê? Porque enquanto você não der o prato que está consumado, você não pode parar, você não pode desistir, você não pode retroceder, porque Deus, Ele te chamou, Ele me chamou, Ele nos chamou para uma obra. E eu sei que muitas das vezes a rejeição, o abandono, o desacreditar de muitos fazem com que grandes ministérios, grandes chamadas, homens e mulheres de Deus sejam paralisados no meio da caminhada, sejam paralisados enquanto exercem o seu ministério, sejam paralisados enquanto levantam, enquanto curam, enquanto saram a outros. Mas na noite desse dia, eu quero pregar subordinado o tema: sinais de quando você supera. Porque certo é que Deus não poupou o seu próprio
mais não nos dará todas as coisas? Se Deus fez Jesus passar pela rejeição, se Deus fez Jesus passar pelo abandono, se Deus fez Jesus passar pelo desacreditado de muita gente, você acha que eu serei isento? Você acha que você será isenta? Você acha que nós seremos isentos de todas essas coisas? Mas eu quero profetizar sobre a tua vida: você não será isento, mas você será capacitado por Deus, você será estruturado por Deus. Deus vai forjar o teu caráter, Deus vai lhe dar poder e autoridade, Deus vai lhe dar uma convicção do chamado. Mas você não para por ser rejeitado, você não vai parar porque foi abandonado, você não vai parar porque muitos desacreditam da tua chamada. Você consegue levantar as suas mãos? Porque a graça que Deus libera sobre a tua vida na noite desse dia é para superar, é para suportar, é para não parar, é para não desistir, é para não retroceder, porque muito comprida é a tua caminhada, muito longo é o teu caminho. Essas coisas não vão lhe paralisar. Recebe graça do céu, recebe renovo da parte do Eterno, recebe Deus liberando sobre a tua vida tudo aquilo que você precisa para continuar. E o primeiro sinal que eu encontro aqui é que Jesus superou a rejeição, o abandono e o desacreditar de muitos. O primeiro sinal que eu encontro aqui é que todas as vezes que Jesus se apresentava aos seus discípulos pós-ressurreição, Jesus abria a boca e dizia assim: ó, paz seja convosco, porque quem superou tem paz, quem superou oferece o que tem, quem superou não anda atribulado, angustiado, perplexo, quem superou tem paz. A paz que excede todo o entendimento. Jesus disse: eu vos dou a minha paz, não dou como o mundo a dá, mas a minha paz é plena, é completa. Você pode estar no meio do furacão, você pode estar passando por tribulação, mas ainda assim o teu coração descansa, a tua alma tem paz. Com tranquilidade você faz a obra, com tranquilidade você prega. Sabe por quê? Porque Deus me deu a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É por isso que quem superou não anda retendo a paz. Tem gente que retém a paz para o seu irmão, não consegue dar a paz do Senhor. Não consegue chegar numa residência e dizer: paz seja sobre essa casa. Sabe por quê? Porque um dos sinais de que nós superamos a rejeição, o abandono e o desacreditar de muita gente é que nós temos paz, é que nós vencemos essas coisas, é que mesmo machucado, aquele que tem o bálsamo de Gileade, aquele que sara e sana todas as nossas feridas, ele veio no nosso coração, no âmago da nossa alma e curou as nossas feridas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e o príncipe da paz nos alcançou, dizendo: você vai superar em Deus tudo aquilo que você sofreu. Porque quem supera tem paz. Mas quem não superou só anda atribulado, contendendo, procurando confusão, buscando mais tribulação para a sua vida e a sua alma. Mas eu quero crer que eu estou pregando para uma igreja que superou. Você superou, então você tem paz. Você tem paz para cear junto com o seu irmão. Você tem paz para comungar a mesma fé com o seu irmão.
Você tem paz para pregar a tua palavra aos corações quebrantados. Você tem paz para louvar a Deus e fazer Deus visitar corações angustiados, porque quem superou tem paz. O segundo sinal de que Jesus superou a rejeição, o abandono e o desacreditar de muitos é que Jesus, ele perdoou. Quando Jesus ressuscitou e estava diante de Maria, olha o que o verso de número 16 do capítulo de número 20, ou melhor, 19 diz. A Bíblia diz que Jesus, vendo Maria, voltou-se para ela e disse assim, verso de número 15: mulher, por que choras? Quem buscais? E ela, cuidando que era o hortelã, disse: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, que eu o levarei. Verso 16: disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Deus, meu Deus e vosso Deus. Ou seja, quando Jesus ressuscitou, aquele que os abandonou, Jesus os chamou de irmãos. E o interessante é que no verso de número 23 do capítulo 20, Jesus diz assim: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, lhes são retidos. Jesus, ele demonstrou que superou a rejeição, o abandono e o desacreditar de muitos, quando ele perdoou. Tem gente que diz que superou, mas não perdoa. Tem gente que diz que superou, mas não faz as pazes. Tem gente que diz que superou, mas sempre está armado. Tem gente que diz que superou, mas não consegue ter comunhão, não consegue ter amizade, não consegue ter aproximação. Mas Jesus, ele me ensina que quando eu supero, eu preciso perdoar. Porque eu preciso perdoar na mesma medida com que sou perdoado. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando for orar, orais assim: me perdoa, porque eu perdoo aqueles que me ofendem. Ou seja, um dos sinais que revelam que eu superei a rejeição, o abandono e o desacreditar é que eu perdoo. Irmãos, Pedro, ele queria entender mais sobre isso. Aí ele virou para Jesus e disse assim: mestre, quantas vezes eu devo perdoar? Aí Jesus disse: 70 vezes 7. O que Jesus estava dizendo é que se alguém vier lhe pedir perdão 470 vezes, salvo engano, no dia, perdoe, libere o perdão, não guarde ressentimento, até porque o perdão, ele é um antídoto contra ressentimento, mágoa. Quando você perdoa, você não está liberando o outro, você está se liberando. Quando você perdoa, você está blindando o seu coração contra aquilo que pode paralisar o teu chamado e o teu ministério. Jesus disse que quando você for ofertar e você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta no pé do altar, vai se reconciliar com ele, porque se você não se reconciliar com ele, nem a tua oferta será aceita. Só quem superou, perdoa. Só quem superou, sempre vai perdoar. Quem me ouve diz amém.
Jesus, verso de número 22, está diante dos discípulos. O interessante é que Jesus, ele sabia que alguns dos discípulos não acreditavam que ele havia ressuscitado. Tomé disse assim: se eu não ver buraco dos cravos e colocar o dedo no lado que foi furado, eu não acredito. Só que Jesus se apresenta aos seus discípulos, irmãos. Jesus, como alguém que superou a rejeição, o abandono e o desacreditar de muitos, Jesus olha para os discípulos e no verso 22, no capítulo 20, Jesus diz assim: recebei o Espírito Santo. Sabe o que é isso aqui? Quem supera, ele tem a presença de Deus, ele tem a presença do Espírito Santo. Quem supera, ele dá aquilo que tem. Jesus está dizendo: recebei o Espírito Santo, porque Jesus tinha a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele superou a rejeição, o abandono, o desacreditar de muitos. Quando você supera, o Espírito Santo é o Paracleto, o Espírito Santo é o seu amigo, o Espírito Santo está do teu lado, o Espírito Santo te ajuda e te sustenta com a destra da sua justiça. Superou, superei. Então, se você superou, você tem a presença de Deus, você tem a presença do Espírito Santo, porque ninguém pode dar aquilo que não tem, mas eu só dou aquilo que tem. Quem me ouve diz amém. Amém. Eu vou encerrar essa palavra dizendo para os meus irmãos que Jesus, ele superou, e uma das provas e um dos sinais de que Jesus superou, repita aí comigo: a rejeição, o abandono e o desacreditar de muitos. Vamos lá: a rejeição, o abandono e o desacreditar de muitos. E que sinais mostra que Jesus superou? O último sinal é que todas as vezes que Jesus se apresentou aos discípulos, a porta estava fechada. Mas quem superou, irmãos, essas coisas, não há porta fechada para a sua vida. Quem superou sempre terá o acesso de Deus. Quem superou vai superar, vai sobrepor até as portas fechadas da sua vida, porque Jesus superou a morte, Jesus superou a rejeição, Jesus superou o abandono, Jesus superou o desacreditar de muitos, e não havia porta fechada que ficasse diante da sua vida, diante do seu ministério, porque Jesus precisaria cumprir os 40 dias depois de ressuscitado, dando instruções pelo Espírito aos seus discípulos. Jesus, quando se apresentava, a porta estava fechada, mas isso não impediu o seu ministério de dar prosseguimento, não fez com que Jesus fosse limitado para dar instruções aos seus discípulos. Sabe o que eu quero pregar para a sua vida? É que quando você supera, nenhuma porta fechada vai bloquear o acesso do teu ministério, da tua chamada, da tua vocação em Deus. Pregador, eu precisava de uma resposta de Deus. Talvez a resposta seja essa. Sabe por que as portas fechadas estão bloqueando a sua vida? É porque você precisa superar algumas coisas. É porque você precisa vencer algumas coisas. É porque você precisa perdoar, ter paz. Você precisa ter a presença do Espírito Santo de Deus constantemente na sua vida. Porque só assim, irmãos, nenhuma porta fechada do homem, nenhuma porta fechada da terra
acesso que o céu já liberou sobre a tua vida, já liberou para o teu ministério, já liberou para a tua chamada. Só quem supera consegue avançar, mesmo com as portas fechadas. Você recebe essa palavra? Hoje é uma noite de reflexão. Talvez muita coisa está paralisada na sua vida, porque você ainda não superou algumas coisas. Eu vou repetir o que muitos já sabem, mas às vezes esquecem. Quem vive de passado é museu. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo vive em novidade de vida. Você foi chamado para um propósito, e a rejeição não pode parar esse propósito. O abandono não pode parar esse propósito. O desacreditar de muitos não pode paralisar esse propósito. Então, se você tem um chamado de Deus, eu quero convidar você a levantar as suas mãos. E por gentileza, fica de pé, com as mãos levantadas, com disposição de adorar o Senhor. Porque esta noite é uma noite de Santa Ceia, um divisor de águas para a tua história. Tem gente que Deus tem muita coisa para a tua vida, mas você precisa superar. Você precisa perdoar. Você precisa usufruir da paz que excede todo entendimento. Você precisa usufruir desse Espírito de Deus, que Ele ajuda, que Ele sustenta, que Ele dá força, Ele encoraja. Quando todo mundo resolve lhe deixar só, você precisa vivenciar um tempo de milagres. Você precisa vivenciar um tempo de extraordinário. Deus quer fazer você vivenciar um tempo de sobrenatural. Queridos, só entra pela porta, a porta estando fechada, quem supera, quem superou. E hoje Deus me trouxe hoje aqui para derramar um bálsamo sobre a tua vida, para derramar um bálsamo sobre as feridas, para pregar para o teu coração dizendo assim: libera o perdão, porque eu vou lhe capacitar. Supera a rejeição, porque eu vou lhe capacitar. Supera o abandono, porque eu vou lhe capacitar. Supera o desacreditar de muitos, porque eu vou lhe capacitar. Eu tenho um negócio contigo na terra. O teu ministério não é de homens, é de Deus. A minha graça te basta em meio às tuas lutas. O meu poder se aperfeiçoa em meio à tua fraqueza. Eu tenho coisa grande contigo nesse tempo presente. As angústias, as lutas, as tribulações não podem ter o poder de paralisar a tua vida. Recebe graça, recebe renovo, recebe refrigério da parte de Deus, porque Deus, Ele contempla a tua vida. Ele sabe que cada sofrimento é pedagógico. Ele é o Deus que permite a provação, porque quer lhe aprovar. Ele está lhe preparando para aquilo que já está preparado. Suporta, resiste, não abandone agora, porque muito comprido é o teu caminho. Grandes são as coisas que Deus, Ele liberou sobre a tua vida. Vai recebendo graça agora, vai recebendo renovo agora, vai recebendo refrigério na tua alma agora. Rabaia-sé, Rabacantarabachanda, Rabacantarabaya, Rabaia-sé. O meu Deus te alcança agora com graça.